anche oggi. Mesmo atualmente, há muitos lugares em que a fé cristã é considerada absurda, feita para fracos e desinteligentes. Lugares onde outras seguranças são preferidas, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder ou o prazer. Estes são contextos onde não é fácil pregar o Evangelho e testemunhar sua verdade, onde os fiéis são caçoados, contrariados, desprezados ou, no melhor dos casos, tolerados e lamentados. Uma falta de fé é tragicamente acompanhada pela perda do sentido da vida, o abandono da misericórdia, violações flagrantes da dignidade humana, a crise na família e tantas outras feridas que afligem e muito a nossa sociedade. Mata tudo aquilo que a gente debatia aqui. Eu quero trazer também para esse debate uma outra questão que foi relacionada ao fato dele ser conservador ou progressista, que são pautas que estão ligadas a essas ideologias hoje, a movimentos conservadores ou progressistas na sociedade e que de alguma forma acabam esperando uma resposta da Igreja Católica, como por exemplo o casamento homoafetivo. Será que o novo Papa vai aceitar o casamento homoafetivo? Ou de que maneira que a Igreja com o novo Papa, sendo progressista, trataria a possibilidade de aborto, que é uma outra pauta que está na sociedade e que muitas vezes é jogada sob cobrança para a igreja. Como é que o senhor avalia isso, professor? Dá para dimensionar decisões que serão tomadas? E outra, dá para você colocar na mão do Papa uma decisão que mudaria questões que são, digamos, cultivadas na igreja há milênios, como se ele pudesse vir e falar: olha, a partir de agora eu defino que será assim. Explique pra gente, por favor. Vamos lá, uma coisa extremamente importante. O Papa está na função de confirmação na fé. Esse é um ponto fulcral na nossa conversa. Isso significa que, portanto, ele se coloca como alguém que escuta as fontes da fé. Para nós católicos, Sagradas Escrituras e Sagrada Tradição. O magistério da igreja, ao longo do tempo, lê Escritura, lê tradição, olha a realidade e se posiciona frente aos desafios. E, portanto, nós temos toda essa história maravilhosa de posicionamentos contextualizados ao longo do tempo na igreja. Esse é um ponto importante. Portanto, o Papa não pode tapar os ouvidos para a Escritura e para a tradição. A vida é inegociável. Até porque a instituição Igreja Católica é maior do que a figura do Papa em si, não é? Exato. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, ela permanece, o Papa passa. Percebe? Esse é um ponto muito importante. E aí, a igreja, enquanto corpo místico de Cristo no mundo, ela sempre vai proclamar a palavra de Deus. E volto a dizer, para nós católicos, como bem nos lembrou o documento pós-sinodal Verbum Domini, da época de Papa Bento XVI, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição. Tá? Esse ponto é importante. Nunca o Papa se posicionará contrário àquilo que é pedra de toque da revelação divina, entre elas, a vida. É inegociável. Nesse sentido, esqueçam um Papa abortista, esqueçam absolutamente isso. Falar abertamente claro, assim, mas tem que dizer isso. Eu volto a dizer, a homilia agora do Papa Leão XIV é fundamental. Se a igreja tiver medo de dizer que a salvação está em Cristo, pode fechar as portas e acabar com tudo. Quer dizer, a igreja tem que ter a coragem de proclamar o evangelho diante de um mundo em que diversos discursos são postos como salvação para a humanidade, sejam eles no âmbito da economia, da tecnologia, como a gente acabou de ouvir novamente aí um trecho dessa homilia. Não podemos ter medo da fé, não podemos ter medo da palavra de Deus. Esse ponto é importante. Então não espere de um Papa que ele pise na Escritura ou ele pise na Sagrada Tradição, porque isso não vai acontecer. E aí, outras pautas, como muito se coloca a questão do casamento, não é, de pessoas do mesmo sexo,
É importante dizer que casamento é uma coisa, matrimônio é outra. Matrimônio é sacramento. E para que haja o sacramento do matrimônio, é preciso que haja abertura à vida. Neste sentido, portanto, matrimônio entre pessoas do mesmo sexo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, olha, seria uma hecatombe. Tem que ser claro. Sim. É isso. Outra coisa é o respeito, outra coisa é o acolhimento, outra coisa é o diálogo, outra coisa é escutar, outra coisa é ter caridade, ter amor. Isso é outra coisa. Mas o sacramento do matrimônio é o sacramento do matrimônio. Como é que o senhor vê, padre? Você percebe? Eu acho que é nesse sentido que o Papa fala dessa igreja que se manifesta também como um farol. O professor falava em algum momento a respeito do profetismo da igreja, né? A igreja será sempre profética. Ela olha, ela denuncia as injustiças, mas ela anuncia também a salvação. E nesse sentido, não se abre mão do depósito da fé, né? Nesse sentido que o professor está falando a respeito da tradição e da escritura. Aparentemente, as pessoas esperam que o Papa acorde num belo dia e faça alguma mudança, né? Como se fosse algo só da cabeça dele, né? Na verdade, tudo o que acontece na igreja é fruto de uma longa experiência, de uma longa escuta, de um longo e uma profunda pesquisa. Então, às vezes, alguns temas chegaram aos ouvidos dos outros pontífices. E o que se fez? Se cria uma comissão para estudar. Então, não é assim, o Papa não quer ou o Papa quer, né? Numa maneira muito simplista, né? Na verdade, o que nós fazemos? Escutamos, acolhemos esta realidade, o Papa diz, vamos estudar, vamos aprofundar o assunto. Talvez a gente não possa dar uma resposta agora, mas talvez uma resposta possa vir. E a partir desses estudos, dessas comissões, depois o Papa traz novamente essa temática àqueles que competem. Naturalmente, como disse o professor, ele não vai abrir mão da escritura nem da tradição. Eu queria só comentar uma coisa muito rápida. Sim, que é assim, nós precisamos entender o que é dogma. Né? É engraçado, eu dou aula em diversos cursos de graduação dentro da Universidade Católica aqui em São Paulo, na PUC. E alguns alunos dizem assim, eu não sou católico por causa de dogmas. Eu digo, olha, então você não é absolutamente nada, porque dogmas são princípios que regem o pensamento e os ditames das ações também, né? A própria língua, ela funciona no processo de comunicação com princípios. Dogmas são princípios. Estes princípios não são invenção de um papa ou de outro, são processo, como o padre bem dizia, de uma igreja que escuta a palavra de Deus, percebe aquilo que não pode ser alterado enquanto princípio. Então a igreja propõe, este é um dogma, ou seja, este princípio é inegociável. Ok? Esse ponto é muito importante. Depois nós temos a doutrina. A doutrina, ela é vigente até que outra venha. Então nós tivemos na história algumas mudanças nesse sentido. Vale lembrar o limbo, por exemplo. Percebe? Isso se alterou, porque nunca foi dogmatizado o limbo. Então isso não era um princípio... Foi doutrinado, mas não dogmatizado. Exato, num período em que a linguagem que se tinha era aquela. Percebe? Sim. Depois nós temos também os ditames pastorais. Então a veste dos sacerdotes era de um jeito, depois ela passa a ser de outro. A organização da própria igreja nos lugares, ela vai se alterando com o tempo. E são ditames que podem se alterar, dogmas não. Isso que nós precisamos ter clareza, percebe? Sim. Algumas coisas, como por exemplo o tema da vida e etc., como um valor inegociável, isso não pode ser alterado, porque isso é pedra de toque na Sagrada Escritura. Hoje de manhã eu dava aula na Faculdade de Direito, de Teologia, em diálogo com o direito, e se fala muito de cláusula pétrea, não é? Na Constituição, etc. A Escritura, a tradição também tem suas cláusulas pétreas. Isso são princípios negociáveis. Então a gente precisa ter clareza disso. Não dá para esperar um Papa que acorde pela manhã e diz assim, olha, agora eu vou alterar o dogma da Trindade.
Vou colocar uma quarta pessoa na Trindade. Percebe? Então